O mundo do futebol na TV aberta agora está diferente. Tem competição de verdade pelos direitos de transmissão. E nesse vídeo eu separei 8 competições que devem ser alvo de disputas entre SBT, Globo e Record ao longo dos próximos anos. Muito bem, pessoal, para esse vídeo, como eu falei na abertura, eu separei 8 campeonatos e já deixo claro que não citarei os campeonatos estaduais que atualmente estão livres no mercado, o Gaúcho e o Mineiro, porque eu não acredito que a gente vai ter uma disputa muito grande, já que a Globo se retirou dos estaduais, o SBT não tem condições financeiras muito grandes em Minas Gerais, a Record teve algum interesse, mas não avançou, então não vamos citá-los, já fica aqui como uma espécie de aviso. Começamos falando da Libertadores da América, que vai ter os seus direitos de transmissão para o período de 2023 a 2026, vendidos ao longo dos próximos meses, até o primeiro semestre de 2022. O SBT é o atual detentor dos direitos de transmissão, mas quem ganhou a última licitação foi a Globo, que rescindiu o contrato em 2020. A organizadora da licitação ainda é a mesma, é a FC Dias Mídia. Atualmente, a Globo é considerada como favorita a retomar os direitos, porque ela vai fazer um esforço muito grande para isso, vai pagar uma multa que ela combinou com a Conmebol no processo da rescisão, mas a gente não pode desconsiderar o SBT pela boa relação que tem com a Conmebol e a Record pelas loucuras financeiras que ela costuma fazer quando quer muito algum direito de transmissão. É só olhar que ela vai pagar mais de 40 milhões de reais por ano pelo Campeonato Paulista, que ela não sabe qual a audiência que ela vai ter e que é um estadual, e como tal, vai perdendo o interesse das pessoas ao longo dos anos. Portanto, na Libertadores a gente pode ter sim uma briga muito acirrada, inclusive com a abertura de um novo pacote extra, já que o Facebook não vai mais transmitir a competição a partir de 2023. Então, nessa briga entre SBT, Globo e Record, a gente pode ter até 2 vencedoras. Quem será que vai levar? E vamos falar agora de Copa Sul-Americana, porque também para o período entre 2023 e 2026, a mesma FC Dias Mídia vai tocar agora um processo de licitação. Em 2018, na última vez que isso aconteceu, ninguém se interessou pelo direito de TV aberta. A Globo não quis, as outras ou não tinham dinheiro ou não tinham interesse, e aí a competição acabou ficando exclusiva do serviço de streaming DAZN. Quando o DAZN fez igual a Globo por causa da alta do dólar e da pandemia em 2020 e rescindiu os contratos da Sul-Americana e da Recopa, ninguém quis comprar na TV aberta. E com isso, o pacote completo foi parar nas mãos da Conmebol TV, que é um pay-per-view da Conmebol em parceria com operadoras de TV e com o Grupo Bandeirantes. Agora, para esse novo período, a Globo já aparece como uma interessada, porque a Conmebol, sabendo da perda de alcance que a competição teve no Brasil, e não só a Copa Sul-Americana, mas também a Recopa, que em 3 edições tivemos times brasileiros, o Atlético Paranaense, o Flamengo e o Palmeiras, e que em 2022 terá 2 times brasileiros. O Palmeiras contra o Flamengo disputam agora a final da Libertadores, então um deles vai estar na Recopa. O Atlético Paranaense disputa com o Red Bull Bragantino, o outro lado também será com o brasileiro. E mais uma vez você, que é da TV aberta ou é da TV por assinatura e não paga, não pode ter a Conmebol TV, vai ficar sem. Pelo menos para 2023 em diante, a gente já vê o interesse da Globo no ar. E temos que lembrar que para fazer uma boa relação com a Conmebol, seria de muita utilidade também o SBT e a Record tentarem entrar nessa disputa, porque de repente rola até de fazer uma proposta conjunta pelos direitos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Tecnicamente são licitações separadas, mas o formato em si da licitação e dos pacotes que serão vendidos ainda não está definido. Isso será feito depois de conversas da FC Dias Mídia com as emissoras interessadas. Então quem sabe não apareça alguma coisa que faça o SBT e a Record se mexerem para terem também a Copa Sul-Americana em suas grades. Assim como a Libertadores e a Copa Sul-Americana, uma outra competição que vai ter um novo contrato de transmissão em 2023 é a Copa do Brasil. O contrato atual com a Globo vai até o fim de 2022, é um contrato bastante gordo, são mais de 300 milhões de reais por todas as mídias, TV aberta, TV paga, streaming, pay-per-view, e é esse valor que permite a CBF pagar aquelas premiações que todo mundo fala, o campeão que ganha mais de 54 milhões só pela final, a premiação que, se você vier desde a primeira fase, chega perto dos 70 milhões de reais. Nos últimos meses a gente leu notícias de que a Globo está interessada em pagar menos na Copa do Brasil. De repente, com concorrência não só na TV aberta, mas também no streaming, ela seja obrigada a fazer uma proposta maior. De qualquer forma, até como uma decisão estratégica, já que a Globo quer porque quer manter o futebol nacional na sua grade, é isso que ela não abre mão, é o Brasileirão e a Copa do Brasil. Seria muito bom para a Record, por exemplo, se ela quer mesmo ter um projeto sério e respeitável de futebol, pelo menos entrar nessa concorrência. O SBT tem menos condições financeiras, menos possibilidades, mas tem a história da Copa do Brasil, a tradição dela e o fato de ter sido a primeira emissora que valorizou comercialmente a competição lá em 95. Então, de repente, se perder a Libertadores, a Copa do Brasil pode ser um bom plano para o SBT preencher mais uma vez a sua grade esportiva, já que se ela perder essa competição, a emissora do Silvio Santos ainda vai ter a Champions League para transmitir até 2024. Outra competição que está com futuro indefinido depois de 2022 é a Copa do Nordeste.
Nesse caso, está indefinido até a própria continuidade dela no calendário. Mas hoje a gente pode dizer que sim, a Copa do Nordeste é extremamente lucrativa, é rentável para os seus participantes, então eu acredito que a CBF vá mantê-la e com isso novos contratos serão assinados. Assim como a FC Das Mídia faz licitação da Libertadores e da Copa Sul-Americana, há uma empresa responsável por isso na Copa do Nordeste, que é a Live Mode. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre falo dela, porque ela é a responsável recentemente pela venda em pacotes dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, é quem opera o Furacão Live, o pay-per-view próprio do Atlético Paranaense, e na Copa do Nordeste ela instituiu pela primeira vez nos últimos anos esse formato com várias mídias, TV aberta, TV paga, streaming, pay-per-view diferente, que é vendido pela Sky, e esse formato deverá ser mantido se a Copa do Nordeste continuar a ser disputada a partir de 2023. A grande questão é que hoje esses direitos estão com o SBT por meio das suas afiliadas na região Nordeste, que fazem um consórcio para pagar esses direitos de transmissão e fazer a exibição dos jogos, que dão grandes audiências, especialmente nos mata-matas. Sabendo disso, uma emissora que deve tentar alguma coisa no futuro é a Record, porque faz sentido. Ela comprou o Carioca, ela comprou o Paulista, então ela tem futebol no começo do ano. Já que a divisão de praças é um negócio tão complicado de fazer, especialmente porque a Record do Rio de Janeiro cobra as afiliadas para transmitir, de repente ter essa competição para a região Nordeste pode ser um acerto da Record. Vale lembrar que na Bahia, por exemplo, a Record ganha da Globo em vários momentos do dia, quando não na própria média do dia. Então seria muito bacana para a emissora ter os jogos do Bahia, do Vitória na Copa do Nordeste. Tenho certeza que nas fases decisivas eles dariam grandes audiências. A Globo já corre um pouquinho por fora nessa história porque ela não quer mais futebol no primeiro semestre, abriu mão dos estaduais, mas a Copa do Nordeste eu vejo ela um pouquinho acima do interesse que existe pelos estaduais. Faria sim algum sentido abrir um espaço, uma janela para que as emissoras do Nordeste pudessem exibir essa competição, mesmo não tendo futebol no resto da rede. Até porque a Globo vai ser obrigada a testar isso agora em 2022, já que o único estadual que sobrou para ela transmitir é o Campeonato Pernambucano. E esse campeonato vai ter que ser transmitido em algum momento. Já que a grade está garantida com o The Masked Singer no domingo e com o Big Brother Brasil com um novo formato de quarta-feira, quando é que a Globo Nordeste vai exibir o Campeonato Pernambucano? De repente sai algo bom daí e desperta o interesse da Globo para ficar com o futebol, pelo menos na região Nordeste, a partir de 2023. Já passando para 2024, a gente tem a Eurocopa, que ainda não tem definição de direito de transmissão aqui no Brasil. Nas últimas 3 edições, 2012, 2016 e 2020, disputada na verdade em 2021, quem ganhou os direitos foi a Globo, que sublicenciou para a Band nas duas primeiras, 2012 e 2016, mas exibiu com exclusividade agora em 2021. Só que atualmente as boas relações da UEFA estão com o SBT, que não apenas comprou a Champions League até 2024, mas fez um verdadeiro favor para a UEFA, que é colocar a Europa League na TV aberta, por enquanto na cultura, por meio de sublicenciamento, mas na fase mata-mata o SBT vai mostrar esses jogos, e até a final da Conference League o SBT topou comprar os direitos, repassou para a cultura, é verdade, mas ajudou a UEFA a colocar essa competição em rede nacional aqui no Brasil. A Record tem história com a Eurocopa, fez algumas das maiores coberturas que o público da TV aberta já viu em 2004 e em 2008. Muita gente só foi ter a sua primeira oportunidade de assistir a uma Eurocopa com a Record, especialmente naquele ano em que Portugal chegou à final, tinha o Felipão, transmissões com o Luciano do Vale, muita gente mesmo se lembra, e em 2008 também uma cobertura muito digna com a narração do Éder Luiz. Então para o projeto da Record talvez faça sentido voltar a transmitir futebol europeu com uma competição que é a cara dela ainda, muita gente não largou essa memória. Em 2024, além da Eurocopa, nós vamos ter também mais uma edição da Copa América, que foi realizada também pela última vez em 2021 e transmitida pelo SBT, que é como eu falei, tem grandes relações com a Conmebol, tem uma grande parceria, defendeu a realização quando ela estava aqui sendo discutida no Brasil e agora poderia, em tese, renovar esses direitos. Só que a Globo fez as pazes com a Conmebol, está pagando a multa referente à rescisão contratual da Libertadores e não quer perder mais uma competição da seleção brasileira. Já basta que no ano de 2023, perto ali já de 2024, ou no próprio 24, porque a gente não viu o calendário ainda, vai rolar o pré-olímpico para ver se a seleção brasileira vai disputar a terceira medalha de ouro seguida em Paris. E os direitos de transmissão desse pré-olímpico estão atrelados à Copa América que foi e não a que será. Então, dessa vez, a seleção brasileira olímpica vai disputar a vaga na tela do SBT e não da Globo. Imagine se a Globo vai deixar mais uma vez a seleção brasileira ficar no SBT. Essa briga deve ser muito acirrada e quem vende os direitos de transmissão não é a FC Das Mídia, responsável pela Libertadores. É a agência japonesa Dentsu,
que fez o acordo com o SBT e com os canais Disney recentemente, válido para a edição de 2021. E já que estamos falando de 2024, esse é justamente o último ano dos direitos de transmissão atualmente vendidos do Campeonato Brasileiro. De 2025 em diante, uma nova negociação vai precisar ser feita já a partir de agora, de 2022. Só que o Brasileirão é completamente diferente de tudo que eu falei aqui. Não tem a CBF vendendo, como é o caso da Copa do Brasil, não tem uma empresa como a FC 10 Media vendendo a Libertadores ou a Live Mode vendendo a Copa do Nordeste, é tudo clube com clube. Por enquanto existe a expectativa de que seja criada uma liga de clubes no Brasil para que essa liga faça uma licitação e venda em pacotes de TV aberta, de streaming, de pay-per-view e tudo mais. Mas você acredita na união dos clubes brasileiros? Dá pra gente confiar que eles vão se unir e vender tudo em pacotes? Porque se isso não acontecer, a disputa vai ser clube por clube e a emissora que comprar um time terá todos os jogos dele como mandante para transmitir. E é aí que a gente pode ter uma pulverização e que não apenas tenhamos uma disputa Globo, SBT e Record pelos direitos, mas talvez as três consigam comprar alguns clubes. E com isso, a gente teria uma disputa de fato pela audiência. Embora isso pareça democrático, seria extremamente prejudicial para o pay-per-view, porque você teria vários jogos sendo transmitidos em TV aberta e menos gente precisaria assinar. Então, os clubes não estão pensando no que é bom para você, eles estão pensando no que é bom para a arrecadação deles. Eu não acredito que eles vão embarcar nesse caminho que libera muitos jogos para a TV aberta. Então, a gente deve sim ter um caminho mais próximo da venda coletiva. Se algum clube não quiser participar porque não concorda com a divisão de cotas, talvez ele venda de forma separada. Mas pelo menos a maioria dos times vai ter que se juntar para fazer essa venda de forma que não pulverize tantos direitos e que na TV aberta que eu falei até seria uma coisa legal para o torcedor. Mas se pulverizar a venda de pay-per-view, aí você está realmente ferrado, porque vai ser cada um cobrando o preço que acha que vale e você tendo que assinar todos se quiser ver o Brasileirão completo. E para encerrar o vídeo, a gente tem que falar da Copa do Mundo, porque a partir de 2026 ela também está sem contrato no Brasil. A FIFA e a Globo têm um acordo que vai até a Copa do Mundo do Catar em 2022. Esse acordo ainda não foi renovado. A Globo teve até um entrevero com a FIFA na Justiça no ano passado, porque ela atrasou o pagamento de uma parcela do contrato. Com isso, ela perdeu os direitos de transmissão, ela abriu mão da exclusividade de streaming, então a FIFA vai poder vender. E a gente deixa aqui no ar uma coisa. A FIFA contratou para vender o streaming a Live Mode, a empresa que eu citei aqui no vídeo e que tem tradição de vender por pacotes. Como a FIFA nos últimos anos se envolveu em muitas confusões, denúncias de corrupção relacionadas a direitos de transmissão, ela deve fazer para a próxima Copa do Mundo um processo de licitação muito mais transparente. E aí vamos juntando os pedaços. A FIFA está se juntando com a Live Mode. Será que a gente não pode ter uma licitação nos mesmos moldes que a Copa do Nordeste, o Campeonato Paulista, com a Copa do Mundo dividida em pacotes? E aí, será que a Globo, o SBT e a Record se interessariam desse jeito? São as cenas que a gente vai ver nos próximos anos, nos próximos capítulos. A FIFA não costuma demorar muito para vender esses direitos. Então, mesmo a Copa de 2026 estando a 5 anos de distância da data de publicação desse vídeo, esse é um assunto que deve começar a ser abordado já também a partir de 2022. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na mídia esportiva e saber o que vai dar de cada um desses 8 campeonatos que eu falei, é só se inscrever aqui no nosso canal, porque aqui você fica sabendo de tudo sobre os bastidores da TV, negócios do futebol e mídia esportiva. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.